obrigada, igreja. Viram aí, tem contagem regressiva para começar o culto. Bom dia não, peraí, vamos lá de novo. Para o irmão que está em casa assistindo a gente, seja bem-vindo também com sua presença virtual. É muito bom ter os irmãos aqui fisicamente, é muito bom nos reunirmos como igreja, né? Tipo, o irmãozinho de máscara lá do outro lado e falou, olha, irmão, tá vindo aí. Por isso que é importante nós estarmos reunidos. Vamos falar com Deus para a gente dar início ao nosso culto? Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos na tua casa, por mais um dia de vida, por mais uma semana. Nós te agradecemos por cada irmão que chegou até aqui, por cada irmão que retomou, Senhor, as vindas ao culto, por aqueles que não puderam vir ainda, que estão doentes, que o Senhor possa ser com cada um deles, meu Deus. Eu te coloco a tua igreja, Senhor, que nós possamos estar abrasados contigo, que nós possamos estar cada vez mais sedentos de estar na tua presença, Senhor, e que nós possamos sempre estar com o alvo em ti, meu Pai. Eu te agradeço pela nossa igreja, te agradeço pelos nossos líderes, pela visão que o Senhor deu a cada um deles. Eu te peço por aqueles que estão fazendo a obra, Senhor, que o Senhor possa capacitar a cada um. E que nessa manhã o Senhor venha usar os teus servos, o Senhor venha usar o pregador, e que ele venha falar coisas vindo diretamente do trono da tua graça. Querido Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e na mesma proporção nós pedimos, usa-nos, Senhor. E assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Ninguém está com sono, então vamos lá. Veio os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Canta bem forte. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus forte. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para viver feliz. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus forte. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para viver feliz. Sem Jesus não dá. Amém. Escutei um passarinho falando que a mensagem hoje é para a gente ter bom ânimo.
Então vamos cantar a próxima. Espera aí que eu tenho que avisar aqui os músicos. Vamos cantar a próxima em pé, aí já faz aquele esqueminha assim, espreguiça, se anima um pouquinho. Vamos lá, crente, se alegrem. Vou soltar. Bom dia. O dia está bom mesmo, né? Tudo bom, né? Mas, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por nós podermos estar juntos nessa manhã. Não é bom ver o povo de Deus reunido para glorificar e bendizer o nome de Jesus. E o dia dessa manhã contribuir o clima, o sol com sua presença,
mostrando o poder de Deus. Nós temos que agradecer ao nosso Deus por tudo isso. Mas eu queria fazer rapidinho uma propaganda. Eu estou vendo essa Bíblia aqui, parece velha, mas não é velha não, é nova. Então essa Bíblia aqui foi, na verdade, a capa é nova. Mas foi o irmão Diego que carinhosamente mandou preparar e fazer essa doação. E como a Bíblia disse, nós devemos reconhecer quem trabalha. Eu quero agradecer. Além disso, a Bíblia nos ensina que aquele que recebe um dos meus na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O contrário também é verdadeiro. E aquele que der ainda um copo de água fria a um dos meus pequeninos, a mim me faz. E por tudo isso, essa capa vermelha representa muito para mim. Porque a Bíblia diz que a boca ou a atitude fala o que o coração está cheio. Então isso demonstra que o carinho que você tem com a obra de Deus e com aqueles que estão liderando a obra de Deus. Que Deus preserve assim, sempre olhando com carinho, com respeito à obra de Deus e principalmente os líderes. Nós precisamos de pessoas com esse espírito, todo mundo. Nós temos dentro de nós uma autoestima que ela pode ir para baixo ou para cima, dependendo de com quem nós estamos lidando e a forma como as pessoas trabalham com a gente. Eu nunca esqueço que a Bíblia resiste. Um dia que o apóstolo Paulo estava quase morto, de repente ele viu os irmãos pegando ali pela mão. A Bíblia diz que ele revigorou a sua energia, a sua força. Então continue assim, certamente será. E aproveito para divulgar qualquer coisa, uma capa como essa, procure o irmão Diego. Essa Bíblia veio do Maranhão, os maranhenses aí, seu orgulho, viu? Foi feito no Maranhão de couro de cabelo. Poxa, então ela está em casa, né, irmão? Então ela está em casa, no Maranhão, esse aqui não tem nenhum, né? Mas eu quero aproveitar e dizer para os irmãos que logo após o culto nós teremos uma reunião e vocês fiquem atentos, vamos ter com a liderança, que algumas coisas a gente vai mudar. E aí nós vamos comunicar a liderança em termos de horário, em termos de quantidade de gente, sempre mantendo isso. É bom que vocês não deixem de estar bem informados naquilo que nós pretendemos fazer logo após o culto que nós teremos tendo essa reunião. Eu queria aproveitar a oportunidade, e os jovens, por exemplo, vocês não deixem de falar com o Diego, que no sábado eles vão se reunir. Não estamos reunindo aqui, porque o jovem não pode fazer a mesma coisa. Sempre observando essa mesma distância, e outros ministérios. Mas agora nós vamos ouvir uma música, e eu queria pedir carinhosamente que fiquemos de pé, mais uma vez ouvir uma música, e em seguida a palavra estará com o irmão Eloy. Então, você sabe por que nós estamos alegres, estamos aqui nessa manhã? Porque o nosso Cristo vive. Amém. Se ele tivesse morto, nós não estaria aqui. Então, vamos ouvir o irmão Ciro, em seguida a palavra estará com o irmão Eloy. Igreja das Paz. Yeah.
Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Cada dia a gente tem se alegrado mais em estar na casa do Senhor, porque cada dia mais irmãos têm passado a estar conosco. Nós estamos louvando a Deus por essa retomada em passos lentos. Retomada da presença nossa aqui, física, né? No tempo da igreja do Senhor, então isso é muito bom. E a gente fica feliz com tudo isso. Hoje, Deus colocou no meu coração uma mensagem, mais ou menos na mesma linha do domingo passado. Quero convidar os irmãos para curvar sua cabeça, erguer o seu coração a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos, Deus, por esse momento, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Deus, novamente, reunidos na tua casa, Pai, reunidos na tua santa presença, tudo para a glória do teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, nos purifica, nos santifica, nos guarda nos teus caminhos, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso coração, que tua obra seja feita em nossas vidas. Sinta-se à vontade em nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Todo louvor e toda glória seja dada a Ti, Senhor, porque Tu é o Rei do poder e agora para todos os Senhor. Nos conduza, Pai, nesse momento, me usa para falar a Tua palavra, que seja a palavra vindo trono da Tua graça, não do coração humano. E assim, ó Deus, que o Senhor fale com a Tua igreja. Nos abençoe nessa manhã, e como o restante dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus ele fala: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazer vocês prosperar, e não de lhe causar dano. Deus tem planos de prosperidade para nós. A palavra de Deus aí nos garante que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o Deus que promete, meus irmãos, Ele é o Deus que cumpre. Amém? O Deus que promete é o Deus que cumpre. Amém? Amém. Nós sempre vivemos na esperança de receber algo melhor de Deus. Mas muitas vezes o nosso sofrimento ele é estendido. E muitas vezes a gente não entende por que Deus demora tanto em cumprir a sua promessa, em nos dar o melhor. E hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o tempo de Deus, sobre a soberana vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós sabemos que o Deus que promete é o Deus que cumpre. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Muitas vezes no nosso coração fica essa pergunta: por que está demorando tanto? Alguém aqui já questionou isso? Senhor, por que demora? Por que demora, Senhor? Com certeza essa pergunta já esteve no nosso coração. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, versículo bem conhecido de toda a igreja, de todo cristão, a palavra de Deus diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada coisa. Hoje em dia o nosso tempo ele é escasso. O tempo hoje ele é tão escasso que ele é comparado com dinheiro. O pessoal fala que o tempo é dinheiro. E por conta dessa escassez de tempo, nós temos comida fast food,
cirurgia, remédio para emagrecer, site de namoro para poder facilitar as coisas. Entrega, nós temos o SEDEX. A pessoa quer ter filho, mas não quer passar pelo processo de gravidez, tem o filho que proveda, tem a adoção. E também tem no campo religioso, né? 7 dias para o seu milagre, 12 dias para a sua conquista, e por aí vai. A gente vive em tempos onde esperar é um desafio. E um desafio muito grande, humanamente falando. Nós queremos que tudo aconteça na nossa vida para ontem. Aí de repente a gente tem que ser colocado dentro de casa e esperar um vírus passar, uma pandemia acabar. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Que mesmo nesse tempo de pandemia o tempo está curto. Às vezes eu estou na sexta-feira pensando que ainda é quarta, terça. E a gente vive nessa pressa, nessa correria. Mas como a gente lê em Eclesiastes, Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. O tempo de Deus, ele é necessário. E não cabe ao homem tentar encurtar o tempo de Deus para todas as coisas. Deus, ele tem promessas para nós de prosperidade. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E nós queremos prosperidade. Mas aí nós perguntamos, Senhor, por que demoras? E eu quero falar 3 pontinhos aqui, 3 respostas para essa pergunta. Por que demoras? A primeira resposta é que Deus demora porque Ele é longânimo em irar-se, porque Ele é longânimo em se irar. Ele nos dá chances e chances de nós obedecermos a Ele. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, ele diz: somente eu sou Deus compassivo e cheio de graça, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade. Mostro o meu amor fiel até 1000 gerações. Perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixo sem castigo o culpado. Castigo os filhos e os netos pelos pecados do pai, até a 3ª e 4ª geração. A gente vê que Deus é um Deus longânimo. E longanimidade é um amor passivo e resistente. É uma atitude de extrema paciência de Deus. Paciência com alguém que se colocou contra Ele, que se colocou contra você. E de onde eu tirei isso? Eu vejo isso na vida de um personagem bíblico. Abraão. Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Fala amém? Amém. Glória a Deus. A gente vê isso na vida de Abraão. A promessa de Deus, Gênesis 12, 1 ao 4, a gente vê a promessa de Deus a Abraão: terra, descendência e bênção. Abraão tinha aí por volta de 75 anos de idade. Deus promete para ele: terra, descendência e bênção. Bênção tudo bem, né? Aí você vai prometer terra para uma pessoa já idosa. Rapaz, o que eu vou fazer com terra? Descendência? Rapaz, eu já estou velho. Mas são boas promessas. E Deus promete a Abraão: terra, descendência e bênção. Só que Abraão comete algumas desobediências que levam a promessa de Deus a ser retardada na sua vida. Por exemplo, a primeira desobediência de Abraão. Deus fala para Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela,
Abraão, o que ele faz? Ele leva Ló com ele, seu sobrinho. Quando Deus disse claramente para ele deixar a convivência, os costumes com seus parentes. Você pode ler o texto de Josué 24:2. Em Gênesis 18 ao 19, mostra que Deus queria começar uma nova nação a partir de Abraão. Uma nação limpa, uma nação que adorasse somente o Senhor. Por isso, a desobediência de Abraão em levar Ló fez com que Deus demorasse na sua promessa. Só quando Abraão obedeceu a Deus, deixou a Ló, foi que Deus tirou Abraão dessa espera e voltou a falar da promessa com ele. Vocês podem ver em Gênesis 13, do 14 a 17. Mas aí Abraão comete uma segunda desobediência mais para frente. Deus ele prometeu a Abraão filhos com a sua mulher até então, Sarai. Mas Abraão se deita com a serva egípcia de Sara, ou Sarai, chamada Agar, para formar uma família por meio dela. Quando Deus foi claro com ele, disse: eu, Abraão, farei de ti uma grande nação. Você pode ver em Gênesis capítulo 16, do 1 ao 4, 15 ao 16. Abraão tinha 86 anos de idade quando nasceu Ismael, o seu filho com Agar. Não era o filho da promessa de Deus. Essa desobediência de Abraão colocou ele na sala de espera mais uma vez. E só com 99 anos de idade, passado 13 anos de Ismael ter nascido, foi que Deus voltou a falar da promessa com Abraão. Você pode ver em Gênesis 17, do 1 ao 8. E no verso 1 desse texto de Gênesis 17, do 1 ao 8, no verso 1 Deus fala para Abraão: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O Deus que promete é o Deus que cumpre, sim ou não? Sim ou não? Sim. No verso 3 de Gênesis 17, a gente vê que na época fixada por Deus em sua promessa, porque Eclesiastes 3:1 diz que há tudo há um tempo certo. Na época fixada por Deus em sua promessa, nasceu Isaac. Abraão tinha 100 anos de idade e tinha passado 25 anos da promessa de Deus para ele. Deus ele nos tem promessa de prosperidade, mas às vezes a gente insiste em andar em desobediência. E Deus tem uma longanimidade tão grande que Ele nos dá a oportunidade, nos dá a chance de consertar os nossos caminhos e voltar a andar segundo a sua vontade, para que a sua promessa se cumpra na nossa vida. Porque Ele fala lá em Jeremias: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de tornar vocês prósperos. Então a primeira resposta por que Deus demora é porque Ele é longânimo e irado, e Ele nos dá chances e mais chances de obedecer a Ele. Por que demora, Senhor? Uma segunda resposta: Deus ele demora porque Ele tem um caminho por onde nos levar, e por meio desse caminho nós seremos preparados e amadurecidos para vivermos os planos que Ele tem para nós. E aí eu compartilho com vocês a história de outro personagem bíblico, bem conhecido também. O homem que Deus usa para também nos dar outra resposta, que é José. Todos aqui conhecem a história de José. Gênesis 37, do 2 ao 11. A promessa de Deus a José é que colocaria ele em um lugar de governo. Ele tinha 17 anos de idade
Quando Deus dá esse sonho a ele, ele conta o seu sonho a seus irmãos. O primeiro ensinamento sobre o caminho de Deus. Veja, Deus tem um caminho onde Ele quer nos levar. E por meio desse caminho, nós seremos preparados e amadurecidos para vivermos o plano que Ele tem para nós. Primeiro ensinamento do caminho de Deus. O plano de Deus é maior que a fúria dos homens. Gênesis 37 ao 41. José é jogado em uma cisterna ou um poço seco pelos seus irmãos e depois vendido como escravo para os egípcios. Não, para uns descendentes ismaelitas, descendentes lá do filho de Adá, que depois é vendido novamente para o Egito. José é levado para o Egito e comprado como serviçal de Potifar, general de Faraó. José é assediado pela mulher de Potifar, preso e jogado no calabouço por uma acusação falsa. Ele foi acusado de ter assediado a mulher de Potifar, sendo que na verdade foi o contrário. Foi a mulher de Potifar que assediou ele. E José viveu ali, preso. José literalmente chegou ao fundo do poço. E talvez você se sinta algumas vezes na sua vida nessa posição, escravo, no fundo do poço, no calabouço. Mas se o projeto de Deus tiver que passar por ali, vai passar por ali. Vai passar pelo poço, vai passar pela escravidão, vai passar pela prisão. Mas Ele mesmo vai tirar você deste lugar. Ele mesmo vai tirar você desta sala de espera e te levar para o palácio. Se no projeto de Deus nós tivermos que passar por uma pandemia para a gente entender que nós não temos domínio algum sobre nada, nós vamos passar pela pandemia. Quantas vezes você não pôde fazer a obra de Deus porque você tinha que se dedicar ao seu trabalho? E quantos dias você teve que passar dentro de casa sem poder trabalhar? Você morreu por isso? Tudo isso serve de ensinamento. É um processo de amadurecimento que a gente percorre no caminho de Deus. E aí, olhando a história de José, eu aprendo uma segunda lição sobre o caminho de Deus. O plano de Deus depende somente de Deus. Não depende de você organizar o seu tempo, não depende de você arrumar a sua agenda. O plano de Deus depende somente de Deus. Tanto que quando José estava na prisão, e ele foi chamado para adivinhar o sonho do faraó, ele deu essa resposta, lá em Gênesis 41:16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José sabia que tudo na sua vida só dependia de Deus. Deus deu o dom de interpretação dos sonhos a José, e ele interpretou o sonho de Faraó. Essa tosse não é Covid não, tá, meu irmão? Porque fica com a boca seca e falando na máscara aqui, piora a situação, e aí dá uma coçadinha. E aí nós vamos ver em Gênesis 41, 39, 43 e 46, os versículos 39, 43 e 46, que com 30 anos de idade, passado 13 anos desde o sonho de José, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Você pode ver em Gênesis 41, 43. Na maneira, no tempo de Deus, José foi colocado como governador de toda a terra do Egito. A promessa de Deus a Abraão pode ter sido retardada
por conta da desobediência de Abraão. Mas José, a gente vê que ele andou em fidelidade. Porém, a promessa de Deus na vida de José demorou a cumprir, porque Deus o preparava no seu caminho. Meus irmãos, só vou fazer uma observação. Quando a gente fala em promessa demorou, promessa retardou, não é nos planos de Deus, porque Deus tem um plano certo, e sua promessa se cumpre em seu tempo. Isso é na nossa perspectiva, tá? Essa demora, essa retardamento é na nossa perspectiva. Então José esperou 13 anos, porque Deus o preparava. Deus preparou o momento, Deus preparou o coração dele, Deus preparou a imagem dele diante do povo do Egito, a imagem do seu caráter, para que tudo acontecesse no tempo certo. E veja, naquela época do cumprimento da promessa de Deus, houve 7 anos de fome em toda a terra. É pior do que uma pandemia. Mas nessa época, Deus já tinha preparado José para ser o governador do Egito e fazer, obrigado, irmão Arão, e fazer com que os planos de Deus se cumprissem e o povo de Deus não fosse massacrado pela fome. Agora vai. Mas aí eu ainda aprendo um terceiro ensinamento sobre o tempo de Deus, olhando a vida de José. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Gênesis 45, de 4 a 8, mostra que José não teria apenas uma posição de governador, como ele sonhou aos 17 anos de idade. Os pensamentos de Deus eram mais altos. Deus havia escolhido José para ser a tipificação de Jesus Cristo, e usaria José para salvar o seu povo com um grande livramento, quando José tinha 30 anos de idade. José salvou a descendência de Abraão da fome, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Assim como José foi escolhido para salvar o povo de Deus daquela fome, Jesus Cristo foi escolhido por Deus para nos salvar dos nossos pecados, da condenação pelos nossos pecados. Amém? Então nós entendemos que Deus demora também porque Ele tem um caminho por onde nos levar, e por meio desse caminho nós seremos preparados e amadurecidos para vivermos o plano que Ele tem para nós. Qual é o amadurecimento que Deus tem trago para você, para a igreja dele, para nós nesse período de pandemia? O que você tem aprendido nesse período de recessão, nesse período de crise? O que isso tem somado para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus? Muita gente tem sido tocada nesses tempos. Muita gente tem voltado seus olhos para o Senhor nesse tempo. Isso é louvável. Mas por que demoras? Eu tenho uma terceira resposta. Terceira e última. Deus demora porque muitas vezes o que pedimos a Ele é por motivos errados. E pela sua misericórdia, Ele não nos dá para não sermos amaldiçoados, destruídos ou condenados. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Mas
achamos que Deus está demorando, que nós temos orado, mas o que temos pedido a Deus é por motivos errados. Tem coisa que Deus não vai nos dar, ainda que a gente peça tanto. E é por 3 motivos que Ele não vai nos dar. Primeiro motivo, Deus não é incoerente com os seus mandamentos, com a sua palavra. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 ao 15, diz o seguinte: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal, e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pastos nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão de comer e ficarão satisfeitos. Mas veja, ele fala: se vocês obedecerem fielmente aos meus mandamentos, aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o seu coração e de toda a sua alma, então no devido tempo enviarei chuva de bênção e o resto que a gente vê. No fundo do seu coração, aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto espera, é para a glória de Deus ou para a sua própria satisfação? Deus, ele não é incoerente com os seus mandamentos e nem com a sua palavra. O segundo motivo é que Deus, ele não é incoerente com o seu projeto maior, que é a salvação da nossa alma por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez aquilo que você tanto almeja, talvez aquilo que você tanto sonha, vai te tirar da presença de Deus. E aquilo que você enxerga como uma bênção pode ser uma maldição para a sua vida. E se Deus vê que aquela esposa, que aquele marido, que aquele bem, que aquele emprego vai te tirar da presença dele, vai prejudicar a sua salvação, Deus não vai te dar. E se você for desobediente e contra a vontade de Deus e entrar nesse barco furado, você vai... Eu queria falar uma palavra para rimar, mas só que eu vou falar, você vai perecer. Não vai funcionar. Porque ele não é incoerente. E o terceiro motivo é que Deus não é incoerente com o seu projeto para as nossas vidas. Vou voltar aqui no versículo de Jeremias 29, capítulo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se eu tivesse que resumir as 3 respostas para essa questão, questionamento de por que Deus, por que o Senhor demora, eu resumia da seguinte forma: porque Ele nos ama e está nos dando chances de obedecer, está nos preparando e amadurecendo para os pensamentos maiores que Ele mesmo tem para nós, e está nos ensinando sobre o seu caráter e a sua coerência. Vamos confiar nos planos de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Os planos de Deus para nós são planos de prosperidade. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. Amém? Sejamos firmes e pacientes e, acima de tudo, obedientes.
amamos a Deus de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, sendo primeiro o nosso Senhor e em seguida o nosso Salvador. E tudo nos irá bem. Amém? Que Deus nos abençoe. A palavra já está no Ministério do Louvor. Amém. Palavras 6 chegou ali, ó. Bora lá? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso.
totalmente amável, totalmente